gente começando. Um outro conceito que é bastante interessante, que nem o pessoal mais velho aqui que está comigo eu tinha passado, eu vou passar aqui, que é bastante interessante para vocês entenderem isso, porque na vida vocês vão começar a enxergar que tudo funciona assim. Eu tenho um gráfico aqui que eu chamei aqui de nível de conhecimento, tá? Então, o que ele é? Ele é aqui, ó, conhecimento, né? Então, com essa seta aqui, quanto mais para cá, você tem mais conhecimento, tá? E aqui é consciência da competência. Aí eu vou explicar o que é isso. Consciência da competência. Então, não quer dizer que a pessoa realmente é competente. A pessoa ela pode se achar competente e às vezes não é competente, né? Então, ela tem uma consciência de que ela é competente ou ela tem uma consciência de que ela não é competente. Às vezes, a realidade pode ser outra. Às vezes, ela pode até achar que ela não é competente, mas, na realidade, ela é competente. Então, eu vou explicar aqui o que eu quero dizer com isso. Quando a gente começa a fazer faculdade, por exemplo, a gente vai tendo, né, um aumento de conhecimento e a gente vai se achando que a gente sabe muita coisa. A gente vai se achando que a gente é bem competente, né? Aí a gente chega aqui, ó, que é o pico da estupidez. Por quê? Porque a gente, com pouco conhecimento, a gente já acha que sabe de tudo, né? Que a gente está se formando, a gente é engenheiro formado, e aí, não, eu já sei porque eu fiz a faculdade, eu sei. Aí você vai para a prática. E aí você vai aprendendo mais, você vai tendo mais conhecimento. Então, ó, andando no sentido de crescimento do conhecimento, tá? Só que você vai tendo consciência que você não é tão competente assim. Quanto mais você vai aprendendo, você vai percebendo que mais você tem coisas para aprender. Ou seja, você vai cada vez mais perceber que você não sabe nada, assim, vamos dizer assim, né? Você dá aquela sensação, né? De que você fala, nossa, eu não sei nada. Mas, na verdade, você está tendo um crescimento de conhecimento, tá? E aí, chega uma hora que aí sim, você começa a ter um conhecimento suficiente que vai te levando a você ser um expert no assunto. Tá? Isso é interessante, porque eu vejo muitas vezes, isso acontece principalmente com o cliente. O cliente, ele muitas vezes, hoje com a internet, ele vai busca conhecimento, né? Vai lá no Google, procura saber sobre obra, né? Sobre a reforma que ele quer fazer e tal. E ele, só de fazer isso, ele já se acha, ele tem uma consciência de que ele já tem domínio daquilo. Aí ele vem conversar com a gente, que é engenheiro, e ele acha que sabe de tudo, né? Ele já acha que ele domina. Aí ele quer conversar com a gente, muitas vezes, de igual para igual, o cliente, né? Só que a gente, às vezes, já está aqui, ó, tem muito mais conhecimento, mas às vezes a gente sabe, mas a gente já tem a consciência que a gente tem que saber muito mais. E muitas vezes o cliente que dá uma olhada no Google, ele já se acha. Por quê? Porque ele está aqui, ele tem a consciência que ele é competente, mas não é. Ele tem pouquíssimo conhecimento, muito menos do que nós. Tá? Aí, por isso que a gente chama aqui pico da estupidez, porque ele chega nesse lugar aqui, ele está se achando, porque ele já teve um determinado conhecimento, né? Que é esse espaço aqui, ó. E aí, quando ele, vamos dizer, começa uma obra com a gente, vamos dizer, nos contrata ou não nos contrata, muitas vezes, aí ele vai ver a obra e vai acompanhar, aí ele vai vendo que ele não sabe nada, porque começa a dar um monte de pepino, né? Principalmente se ele não contrata um profissional de qualidade, se ele não faz um projeto estrutural com o Marangoni, se ele não faz projeto hidráulico, se ele não faz projeto elétrico, né? Porque ele achou que aquele conhecimento de Google dele, né? Que ele já estudou, que ele viu uns vídeos aí, que ele já tinha conhecimento suficiente. Só que ele está no pico da estupidez. Aí Júnior, começa a obra, ele começa a perceber que ele falou, nossa, eu não sei nada. Júnior, oi. Júnior, isso não se dá somente com o cliente, não. Isso se dá também com outros colegas engenheiros que não têm a competência de engenheiro civil, no caso, engenheiro de produção. E conheço o caso agora de um engenheiro mecânico que tentou de fazer um galpão, deixou uma queda no telhado de 2%. Entendeu? E aí a gente fica vendo essas bagunças depois que dá aí. Acha que sabe alguma coisa. Eu estou dando o exemplo de cliente, de engenheiro, mas isso acontece com o pedreiro. Às vezes o pedreiro ele começa a sentar tijolo, ele já acha que já está aqui, ó, ele já acha que já conhece muito, ele se acha. Mas aí quando ele começa a trabalhar numa obra e ver os problemas que vão acontecendo,
que ele precisa lá de um mestre de obra, que ele precisa de um encarregado, né? E que eles precisam do engenheiro, aí eles começam a estar aqui, ó. Ele tem mais conhecimento do que antes, mas ele tem consciência que ele não sabe nada. Eu passei por isso agora, Júnior. Oi? Eu passei por isso agora, que nem o colega Cleito está falando aí. Eu peguei uma obra de um cara que levantou os pés direitos todo do galpão, e quando eu fui finalizar a obra dele, que ele me passou, estava tudo errado. Teve que desmontar, desfazer tudo para poder levantar a cobertura dele, da estrutura do galpão. A cobertura de uma quadra, e deu 12,5% de diferença em cada pé direito. Então, eu concordo plenamente com o colega aí. Tem muitos colegas que só estão hoje no mercado atrás de ganhar o dinheiro, só fazendo merda. Muitos pedreiros hoje que se acham que é engenheiro. Eles entendem um pouco na prática e na teoria. E a gente não, a gente que está diretamente na sala de aula e o dia a dia, eles não querem entender. Acho que nós, muitas vezes, não são muito mais velhos de profissão e acho que nós veio para dar ordem neles, para querer ensinar o que eles acham que eles sabem fazer. Então, é isso aí mesmo, Thiago. É justamente isso. Isso aqui serve para tudo, tá? Serve para tudo. Às vezes o cara, vamos dizer, quer falar de política, às vezes ele conhece, ele leu alguma coisa de política, ele já acha que é um grande entendedor, entendeu? Então, isso aqui serve para tudo. Eu dei o exemplo dentro da nossa área, dentro de um cliente, dentro de um engenheiro, no caso de um pedreiro. Mas quanto mais a gente sabe, a gente precisa ter humildade, que tem muito ainda para aprender, né? Tem muito para andar para frente aqui, ó, muito para andar para frente. E a gente só vai ser esse expert quando a gente tiver essa humildade de chegar uma hora e falar, né? Eu, por exemplo, chego numa hora, eu tenho 32 anos, vou fazer 33 agora no final do ano. Eu procuro ouvir o meu encarregado, o pedreiro, eu dou minhas sugestões, ouço ele, aí dentro do meu conhecimento, da minha experiência, eu dou um destino. Mas muitas vezes eu uso, vamos dizer, da ideia deles, né? Que tem, muitas vezes, a prática ali no chão da obra, né? Maior às vezes que a gente, né? E às vezes tem ideia. Então, o que a gente vai fazer? Ouvir e vai por dentro dos nossos conhecimentos mais técnicos, ver se tem, né, sentido, e aí a gente fala assim, então, ok, então vamos fazer desse jeito. Quando tem, claro, opiniões totalmente fora, né, que não atende, né, as técnicas, a gente vai conversar com eles e falar, olha, vamos fazer assim, porque ó, desse jeito a gente vai ter esses problemas, então tal. E aí é legal porque há um comprometimento com o pessoal de obra, né? Ou seja, um bom relacionamento. E todo mundo aprende. A gente aprende com o pessoal do campo, né? Com os construtores, vamos chamar assim, e eles podem aprender com a gente também, sem arrogância, né? Sem estar com essa síndrome de estupidez. O cara saiu da faculdade e já acha que sabe de tudo, né? Então, aí que ele começa depois a perceber que ele, né? Que ele tem, mesmo tendo mais conhecimento, ele percebe que ele não é tão competente como ele achava. Então, deu bem para entender esse gráfico aqui? Foi legal, não foi? Esse é um gráfico que eu achei muito interessante, que quem tem isso na cabeça começa a respeitar mais os outros, a ouvir, a não querer achar que, de repente, o fato de ter visto um filme, de ter lido um livro, que já sabe de tudo. Porque quanto mais você acha que sabe de tudo, é porque você está justamente no pico da estupidez. Porque você acha que sabe, mas, na verdade, tem muita coisa ainda para conhecer. Então, tem que ter humildade de ouvir e aprender. Beleza? Então, esse é o conhecimento do nível de conhecimento, né? O nível de conhecimento né, que tem o conhecimento em relação à consciência da competência, que nem sempre realmente é competente. A gente, às vezes, se acha competente e não é. Depois que a gente descobre, né? Depois que a gente viu vários problemas. E eu falei isso do cliente, porque é interessante isso. Porque muitas vezes a gente vai conversar com o cliente, às vezes, ele é arrogante, ele acha que ele sabe mais, né? E aí a gente tem que ter calma, né? Ouvi-lo, mas depois, com calma, falar, olha, mas tem isso, depois você vai ver que tem, né? Muitas pessoas já pensaram assim, mas tiveram determinados problemas, tal, e aí você vai mostrando a sua competência real, né? Que o cliente, na verdade, não tem, porque ele não tem a faculdade, ele não tem nem o conhecimento prático de campo para se achar, muitas vezes, que sabe daquilo. Outro conceito